Tio Mazinho vai criticar Indiana Jones 5 respondendo ao Peter do Ei Nerd, porque você está na... NANI? É muita coisa! Na primeira parte do vídeo que eu faço uma resposta ao Ei Nerd, o pessoal ficou me falando sobre o negócio das sequências de ação e patamar, querendo saber qual seria então o meu patamar para o Indiana Jones. Eu falo, meu patamar para sequências de ação do Indiana Jones é As Aventuras de Tintin, que foi dirigido pelo Steven Spielberg, e colocaram sequências de ação loucas criadas pelo Steven Spielberg. Quando saiu As Aventuras do Tintin, todo mundo falou, nossa, parece até o Indiana Jones, eu senti que estava assistindo Indiana Jones. E é isso mesmo, eu queria uma sequência de ação vertiginosa, louca, com a câmera girando, um monte de coisa acontecendo, super divertida, que você nem quer piscar porque você não quer perder o que está acontecendo. Aliás, eu assisti aquela sequência umas 3, 4 vezes para pegar tudo que realmente está acontecendo, maravilhosa. Para um filme do Indiana Jones feito em 2023, onde a gente tem todos esses efeitos especiais em filmes de ação, no nível desse Tintin, e ainda mais um filme que custou 300 milhões de dólares, sim, eu esperava que as sequências de ação fossem nesse nível. Bom, agora que nós acabamos com os tópicos do Peter, vamos falar das minhas broncas pessoais com o filme. Nessa mesma época, nesse mesmo lugar, eu comprei uns livrinhos do Indiana Jones. Não sei porque eu comprei, só porque tinha o Indiana Jones na capa bonitinho e os livrinhos eram baratinhos. Eu demorei muito tempo para acabar lendo esses livros. E anos depois, aí sim me deu uma vontade de reler os livros. E infelizmente eu tenho que dizer que nesses livrinhos e nos quadrinhos do John Barney eu vi histórias muito melhores do que essa daí do Indiana Jones e a Relíquia do Destino. Um dia antes de assistir esse filme eu tinha reassistido o Gato de Botas 2 e fiquei impressionado com os paralelos que eu vi. Ambos começam mostrando Indiana Jones e o Gato de Botas no período ápice da vida deles, quando eles estão tudo de bom. Aí nós temos um período de tempo que encontramos ambos meio que acabados, desiludidos e destruídos. E daí eles voltam numa busca com dois personagens. Uma garota metida e um menininho para ajudar. E aí que tem os grandes problemas do filme. No lugar de Botas nós temos o Perrito. Todo mundo falou, puxa, quando o Perrito aparece no lugar de Botas, a gente acha que ele vai ser aquele personagem irritante, desnecessário e que a gente queria ele fora do filme. É o que acontece com o menino do Indiana Jones. Eu nem me lembro o dia que ele é. Ele obviamente foi feito com uma formulazinha e uma lista. Começa com uma sequência de ação, depois somos introduzidos para o artefato que Indiana Jones vai atrás, temos perseguições, temos uma sequência onde o Indiana Jones vai passar por um lugar infestado de criaturas peçonhentas, tipo cobras, ratos, um monte de insetos. Infelizmente nesse filme eles imitam o negócio dos insetos do Tempo da Perdição e eles não dão nem um chance, eles simplesmente passam para dizer que existe e que fizeram a lista. No final do segundo ato o Indiana Jones enfrenta um cara grandão, só que o Indiana Jones dessa vez está velho, não dá para fazer isso, e por aí vai. No final do filme, o artefato vai ser usado num momento mágico e fantástico. Não acredito que nada disso conte como spoiler, porque é a fórmula do Indiana Jones. Fórmulas
não são problemas. Nós temos a fórmula do Tokusatsu, que aparece um monstro, o pessoal luta contra o monstro é derrotado, aí um dos vilões transforma o monstro num gigante, eles pegam um robô gigante e matam sempre com o mesmo golpe. Sailor Moon, a mesma coisa. Tem o monstro da Sailor Moon, que vai inventar um problema no episódio, no final do episódio o monstro vai ser morto sempre do mesmo jeito. E um maior exemplo que eu poderia dar é o Phineas e Ferb, que parte da piada do desenho são exatamente os elementos da fórmula que se repetem em todos os episódios. E mesmo assim os episódios são super divertidos e tem coisa nova. O fato de você seguir uma fórmula não é desculpa para não fazer coisa nova. E para mim esse filme deu a sensação de nada de novo. Foi muito genérico, principalmente as sequências de ação. A desculpa que o pessoal usa nesse caso é que o Indiana Jones ele tá já chegando nos seus 80 anos. Aí eu olho e falo, bom, 10 anos atrás o Bruce Willis ele fez o filme Red, Aposentados e Perigosos. A ideia era um bando de velhos agentes da Guerra Fria que estão aposentados, mas eles ainda são os bambambãs e eles conseguem arrebentar os agentes novinhos e saudáveis. Sim, o Harrison Ford ele não pode fazer sequências de ação baseadas nos malabarismos e nas porradeiras que ele fazia. Então usa-se criatividade, faz as sequências de ação, mas coloca ele como um Indiana Jones velho e experiente. A gente já viu filmes onde você tem o velho experiente todo ferrado que fisicamente não faz nada, mas mesmo assim o cara consegue passar pelas situações mais divertidas. Eu puxo ainda mais um outro filme que eu vi recentemente, inspirado pelo Indiana Jones, que é o Tesouro Nacional com o Nicolas Cage. Ele é um filme que não tem nenhuma grande sequência de ação com malabarismos, lutas e coisa e tal. Mas o filme tem bastante suspense e bastante ação, perseguições de carro e tudo mais. Nós temos perseguições, mas o pessoal não fica correndo, pulando. Mesmo assim temos os personagens se escondendo, fazendo coisas inteligentes para não serem pegos. E principalmente a parte de ficar resolvendo quebra-cabeças, os mistérios. Isso daí também é uma coisa do Indiana Jones. Eles podiam ter ido para esse lado. Seria orgânico com o Indiana Jones envelhecendo. Outro grande problema do filme feito uma filha disposta é a afilhada do Indiana Jones, que é a parceira dele, e que o pessoal até comentou que ela poderia ser uma substituta do Indiana Jones para se fazer continuações, sequências, spin-offs. E não, ela é um personagem péssimo. Nada contra a atriz, o problema é o personagem. A ideia, novamente comparando com Gato de Botas 2, é que ela fosse um personagem do tipo da Kitty Patabança. O problema é não dá uma sensação de familiaridade com Indiana Jones. Pelo contrário, ela começa bem antipática e desagradável, e a ideia seria que com o passar do tempo ela se redimisse, criasse uma química com o Indiana Jones, e não cria essa química. No final do filme parece que ela gosta do Indiana Jones, são amigos, mas a gente não sente que eles se tornaram amigos. A ideia da personagem é muito boa, mas a execução foi horrível. A afilhada do Indiana Jones, ela podia ser que nem a menina da Múmia. Ela começa a história, era uma menina meio que nerd, atrapalhada, mas ela é corajosa, ela não tem medo de se arriscar e se pular de cabeça no perigo. Como a Lara Croft foi apresentada originalmente como a versão feminina do James Bond, e o pessoal mudou a personagem da Lara Croft, nós podemos pegar a ideia da Lara Croft original e colocar como afilhada do James Bond, colocar como afilhada do Indiana Jones.
A gente pode se inspirar em personagens femininas de desenhos animados que fizeram sucesso, como a Juniper Lee, a Kim Possible e até mesmo a Carmen Sandiego. Não, sabe o que nós vamos fazer? Vamos fazer que ela seja que nem a Libby da Sabrina Aprendiz de Feiticeira. Aquela menina malvada da escola que todo mundo odeia. Vai ser perfeito. Sério, eu não estou brincando. A personagem é antipática, desagradável. Eu sinceramente gostaria que o personagem morresse e eu ficaria com satisfação. Todo mundo teria satisfação. Ela foi um dos problemas do meu amigo Gael, que, como eu falei, era novo pro Indiana Jones e gostou do filme. Eu não entendo porque tanta gente em Hollywood fica tentando empurrar esses personagens arrogantes, metidos e ferradões que raramente dão certo, e só um cara tipo Ryan Reynolds consegue puxar legal porque ele usa o personagem de uma maneira que ele não parece arrogante e metido, mas sim brincalhão. Vira e mexe eu vejo esse arquétipo em filmes que são rapidamente esquecidos e não fazem sucesso. O maior exemplo que eu dei na minha cabeça é o herói do Resgate no Espaço, que é do Luc Besson, que é um filme que eu só lembro dele por causa que ele foi acusado de ser uma cópia do Fuga de Nova York. E o Fuga de Nova York, nós temos um herói assim, que é o Cobra Plinsky. Durante todo o filme, as pessoas ficam falando: nossa, Cobra Plinsky, você é ferrado, coisa e tal. Enquanto isso, a atitude do Cobra Plinsky, apesar de esse é o cara ferrado, coisa e tal, ainda bem que eu sou ferrado. Porque se eu não fosse ferrado, eu tava morto. Eu tô ferrado porque eu tenho uma bomba no meu pescoço e eu tô em contagem regressiva para salvar minha vida. Então, ele não passa aquela sensação de... Não, ele passa a sensação de arrogância, mas ela é contrabalanceada pelo sofrimento dele. É a mesma coisa com o Deadpool. Se o Deadpool do Ryan Reynolds não sofresse, não tivesse uma situação ruim, não fosse despedaçado de vez em quando, a gente não ia gostar do personagem do mesmo jeito. O próprio Ron Atkinson, o ator do Mr. Bean, ele falou que o Mr. Bean é uma pessoa horrível, porque se o Mr. Bean fosse uma boa pessoa, você ficaria 20 minutos vendo um cara sofrendo, mas é satisfatório vendo o Mr. Bean se dando mal depois que ele se comporta errado e faz coisas como tentar furar a fila do médico. O próprio Ed Murphy, depois que ele fez Um Príncipe em Nova York, ele entrou numa onda de fazer personagens assim, com a ridícula desculpa que era empoderamento dos negros, que quase destruiu a carreira dele. Talvez seja esse argumento que o pessoal está falando, que eles fazem esse tipo de personagem para as garotas como um empoderamento feminino. Mas como eu falei, os personagens geralmente não funcionam, as pessoas não gostam dele, e quase destruiu a carreira do Ed Murphy. Depois de 10 anos, quando a carreira dele estava praticamente no buraco, o Ed Murphy fez O Professor Aloprado, onde o herói era um cara gordo e tímido, e o vilão, o Bud Love, era exatamente uma versão um pouco mais exagerada dos papéis que ele andou interpretando nos últimos 10 anos. E o que acontece? No final do filme, o Professor Clump se dá bem, o Bud Love se dá mal, e é muito satisfatório isso. E como eu falei da Libby na Sabrina Aprendiz de Feiticeira, esse tipo de personagem geralmente é o vilão de comédias adolescentes, é o bully. As pessoas não gostam desse tipo de personagem. E aí nós temos a minha pecuinha particular que ninguém falou, que é com o artefato do filme. O Pitágoras, com seus cálculos matemáticos, descobriu que existem portais, buracos no espaço-tempo, né, portais, que levam para diferentes épocas e lugares. E aí ele criou a Anticítera, que funciona como uma bússola capaz de identificar onde estão os buracos no tempo, em que época onde eles vão aparecer e para onde eles vão levar. O vilão do filme
ele quer voltar no tempo para a Segunda Guerra Mundial, fazer os nazistas ganharem a guerra. E essa daí é a mesma base do seriado espanhol Ministério do Tempo de 2015, que teve uma versão portuguesa em 2017 e que até pouco tempo estava disponível na Netflix. O Ministério do Tempo é um ministério secreto que ele serve para fazer segurança desses portais do tempo e impedir que as pessoas propositalmente ou acidentalmente usem os portais do tempo para mudar a história. E a minha picuinha é que ninguém comentou isso, não porque existe, né? Sinceramente eu não acho que seja uma cópia, porque vendo esse filme aí dá a impressão de que o pessoal, os 3 escritores desse filme não tem grandes conhecimentos culturais para saírem copiando coisas desse jeito. E aí eu chego no grande cocô do filme, que é o tropo ridículo do herói que anos depois é um completo fracassado e todos os seus feitos não serviram para nada na vida dele. Isso é uma coisa velha, batida, que a gente vê em todo lugar. Parece que é obrigatório que desenhos animados tenham um episódio que fala disso. O Bob Esponja tira sarro desse tropo com o Homem-Sereio e o Mexilhãozinho. E eu diria que essa ideia não dá certo desde a Marca do Zorro, mas sinceramente na época da Marca do Zorro eu vi muita gente que era fã do Zorro original possesso de ódio com a ideia que o Dom Diego de la Vega no final do Zorro fracassou tudo, a mulher dele morreu, perdeu a filha pro vilão e passou 20 e tantos anos como um completo fracassado e um ermitão. Eu nem preciso falar que nos últimos anos a gente tem visto isso usado em tudo quanto é franquia restaurada, né? Caça-Fantasmas, Guerra nas Estrelas e por aí vai. O herói, 30 anos atrás, tudo que o herói fez não serviu pra nada, o herói virou um ermitão fracassado. E eu sei porque eles fazem isso, por preguiça. Porque é difícil inventar uma história para falar o que aconteceu com Indiana Jones desde o Reino da Caveira de Cristal e até agora. Não dá muito trabalho ficar inventando alguma coisa para passar esses 15 anos. Não, vamos usar o velho história do ele não fez porcaria nenhuma. Ele virou um velho amargo, bêbado e que fica reclamando de música alta com os vizinhos hippies. Eu consigo até imaginar que os 3 roteiristas desse filme são tão despreparados para escrever Indiana Jones que chegasse um cara e falasse: olha, já que vocês estão com preguiça de inventar o que aconteceu nesses 15 anos entre o Reino da Caveira de Cristal e a Relíquia do Destino, vocês podem simplesmente copiar do seriado dos anos 90. Sabe, aquele seriado canônico, foi feito pelo George Lucas. E os caras olhando e falando: existe um seriado do Indiana Jones dos anos 90? E aí nós temos a pior parte disso, que é completamente desnecessário. Se você pegar essa parte do Indiana Jones, velho fracassado, bêbado, e cortar do filme e colocado, tem a sequência que se passa na Segunda Guerra Mundial. Aí temos o pulo do tempo. Em vez de dar o pulo do tempo e o Indiana Jones, ele tá na casa dele, velho fracassado, acabado, a gente mostrar o Indiana Jones na escola, dando aula, e aí aparece a afilhada dele: oi tio Indy, vamos caçar um tesouro? Dava na mesma. Até dá a impressão que eles colocaram o negócio do Indiana Jones fracassado por picuinha, porque eles não gostam do Indiana Jones. Não, a gente quer ver o Indiana Jones ferrado mesmo. O pessoal que gosta do Indiana Jones vai ficar com mais raiva ainda depois da Caveira de Cristal. E agora vamos terminar com os spoilers. Caso você não queira spoilers, esse daqui é um momento que você para de assistir o vídeo e vai fazer outra coisa. Bom, primeiro spoiler idiota é a morte do Shia LaBeouf. Tá, eu sei que o pessoal não gostou do Shia LaBeouf no filme anterior. O Shia LaBeouf já não é uma estrela tão poderosa quanto o pessoal achava. Mas aquele negócio, admite o que vocês fizeram. Se não vão colocar o Shia LaBeouf no filme,
Vocês podem trocar de atores, daí já aconteceu milhares de vezes. Vocês podem simplesmente não mencionar o personagem, como tem sido feito com o Short Round. O papo de, não, nós matamos ele fora da câmera para dar um apelo emocional, que na verdade não tem apelo emocional nenhum, não tem relevância nenhuma no filme, e não dá em nada, não afeta em nada, é uma péssima desculpa. Segundo, o Steven Spielberg já chutou o pau da barraca e abraçou o fantástico no filme anterior. Muita gente não gostou, tem até aquele negócio do South Park, que eles fizeram a piada falando que o George Lucas e o Spielberg reestupraram o Indiana Jones e tal, todo mundo ficou... Mas acabou, é canônico, abraça isso, o absurdo, o negócio de seguir a formulazinha de que só no final do filme que eles vão usar etc, viajar no tempo e falar, olha, viagem no tempo existe. Bom, faltam 5 minutos para acabar o filme, vou embora, acabou, tchau. Não, colocasse a etc no metade do filme. Meu, tem aquela abertura que se passa na Segunda Guerra Mundial, todo mundo já tem a sensação de que eles iam voltar no tempo para a Segunda Guerra Mundial. O vilão fica falando, não, eu quero voltar no tempo na Segunda Guerra Mundial. Quando o vilão pega a Anticítera, ele abre uma passagem no tempo, vão para a Segunda Guerra Mundial, tivesse uma aventura legal na Segunda Guerra Mundial, reaproveitassem um Indiana Jones jovem, alguma coisa assim. Mas não, no final do filme, olha, a Anticítera funciona, os portais no tempo existem, legal, agora vamos voltar para casa. Aí tem um negócio esquisito nesse filme, que o vilão desse filme, ele é análogo ao Von Braun. Para quem você não sabe, o Von Braun, esqueci o primeiro nome dele, Maximilian von Braun, ele foi um cientista nazista que depois da Segunda Guerra falou, não, eu trabalhava para os nazistas porque era obrigado. Aí ele foi para os Estados Unidos, fundou a NASA e ajudou a mandar os homens à Lua. E nesse filme eles sempre ficam lembrando que o vilão, ele é um ex-cientista nazista que trabalhou para a NASA e ajudou a colocar o pessoal no espaço. Aliás, tem uma grande cena do filme que se passa no desfile dos astronautas quando eles voltaram do espaço e passaram em Nova York. Aí eu fiquei, mas por que eles querem que o vilão seja um análogo ao Von Braun? Tá, tudo bem, pode ser. Não, ele não é necessariamente Von Braun, é um dos cientistas. Mas, sinceramente, o filme só faltou chamar ele de Von Braun. Outra bronca que eu tenho com ele é que na sequência, no começo do filme, quando estão em cima do trem, eles estão em alta velocidade, o Von Braun é atingido por um poste e aparentemente morto. Mas aí ele aparece 40 anos depois, na boa, trabalhando lá. Eu esperava que tivesse alguma explicação mística, mágica, porque ele sobreviveu depois daquela porrada, já que a maioria dos nazistas morreram. E novamente temos o final do filme. O Von Braun e os outros nazistas acham que vão abrir um portal para a Segunda Guerra Mundial, só que o Indiana Jones fala, finalmente se transforma num cientista, né, e fala, não, na época do Pitágoras não sabia do movimento tectônico. Durante todo esse tempo houve uma certa mudança na Terra. Então os cálculos de acordo com Pitágoras têm que ser atualizados. Vocês não atualizaram. Esse portal não leva para a Segunda Guerra Mundial. Aí eles atravessam o portal e eles vão parar na época do Pitágoras e durante uma batalha com o Império Romano. Aí eu olhei e falei, meu, nazistas lutando com os romanos. Cara, isso é ótimo, maravilha. Só que daí, não, os romanos, vamos voltar, acabou o filme. Eu falei, o quê? Meu, isso daí era pra ter sido na metade do filme. Na metade do filme eles podiam voltar no tempo para a Segunda Guerra Mundial, ter uma aventura legal na Segunda Guerra Mundial. Na metade do filme eles podiam ter voltado para a época do Império Romano, conversado com Pitágoras, ter umas aventuras loucas no Império Romano, os nazistas lutando contra os romanos, e daí só depois voltasse para casa. Mas não. Indiana Jones olha e fala, nossa, estamos desde 24 a.C. Vocês voltam para casa e me deixam aqui, eu sou um arqueólogo. Isso daqui é uma maravilha para mim. No presente eu sou um fracassado, onde perdi a minha mulher, perdi meu filho, perdi tudo. Tô aposentado, não tenho nenhum motivo para voltar. Aqui eu vou ter o final da minha vida, minha aposentadoria que eu quero. Aí a mulher, não, você tem que voltar. E a gente fala, tá, temos que voltar por quê? Ela parece estar toda preocupada que ele tem alguma coisa importante, que
ela tem alguma ligação com ele. Em nenhum momento do filme se desenvolveu uma ligação dela com ele, pelo contrário, ela mostrou durante o filme inteiro que ela não quer nada com ele. O negócio dela ter que trazer o Indiana Jones de volta não fez o menor sentido. Aí ela dá um soco na cara do Indiana Jones, aí ele acorda no quarto dele. Aí nesse meio tempo ela ligou pra Marion, falou pra Marion voltar. A Marion volta e ele acaba com a Marion. O negócio do Indiana Jones ter se transformado num bêbado fracassado solitário não teve razão de ser. E se ele fosse um fracassado e daí isso compensasse com ele passando o resto da vida no Império Romano, seria alguma coisa legal. O presente não presta para ele, ele tem um lugar no passado. O negócio de ele voltar pro presente, aí fazer as fases com a Marion, quando a gente nunca sentiu que houve uma separação dele com a Marion, não funciona. O papo foi que ele separou da Marion porque o filho morreu. Tá, então quando ele voltou no tempo fizeram alguma coisa e o filho não morreu? Não! Se tivessem começado o filme com Indiana Jones, com a Marion, e não falado nada sobre o filho dele, e terminado-se o filme ele voltando para Marion e não falando nada do filho dele, como não falaram do Short Round, tava um final bom, muito melhor do que esse. A grande diferença desse filme é que o Indiana Jones termina com a Anticítera, mas eles não dão uma boa... Talvez tenha um to be continued. Com a Anticítera ele pode fazer outras viagens no tempo. Não, a Anticítera só é mostrada de lado lá no cantinho. Isso daí sou mais eu que estou falando. Nos outros filmes do Indiana Jones sempre termina que ele perde o artefato do filme. Esse é o único filme que termina o filme ele com artefato. E eu nem vou falar do negócio do Indiana Jones, o cara obcecado em colocar coisas no museu, ter pego a Anticítera no final da Segunda Guerra Mundial e deixado ela guardada num pacote dentro da universidade durante 40 anos. Ao invés de deixar ela exposta no museu, vai bem contra a personalidade do Indiana Jones. Sinceramente, eu acho que você não precisa ir para o universo expandido para perceber que o Indiana Jones usa os museus como galeria de troféus. Ele deixa meio que claro isso nos filmes mesmo. E terminando, esse filme ele não é ruim, mas mesmo quando eu fiquei com expectativas bem baixas depois da Caveira de Cristal, esse filme conseguiu ser decepcionante para mim. E um filme que custou 300 milhões de dólares tinha que ser melhor. Bom, por hoje é só, acho que já falei tudo que tinha que ter falado. Tem o caso de que antes mesmo desse filme sair, vazou algumas coisas, o pessoal ficou com raiva e isso daí realmente afetou muito a performance do filme, mas isso daí é uma coisa que todo mundo já falou e eu não tenho nada mais a acrescentar. Tchau e até a próxima.